Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui com o pastor João Antônio, representando a nossa igreja, para mais esse desafio, da nossa obra e fazer aquilo que surgiu, Deus colocou nos nossos corações para estarmos fazendo, e de prontidão o pastor aceitou o desafio de estarmos fazendo essa live, esse estudo online com os irmãos. E é muito bom saber que muitos aderiram e gostaram muito da ideia, pastor. Foram bastantes comentários favoráveis a essa iniciativa. Se é você que está ligado com a gente, e aproveitar para pedir que você vai ver que tem um link na descrição desta live. Se você puder, entre no link, se inscreva no canal da nossa igreja, para estarmos atingindo um número considerável de inscritos, para assim também estarmos transmitindo através do YouTube os nossos cultos, os nossos trabalhos aqui. Amém? Antes de começar, vamos estar orando, apresentando este trabalho ao Senhor, e logo depois o pastor João vai estar incumbido de estar nos trazendo este estudo maravilhoso, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, render graças a Ti, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, Senhor, pelos livramentos, pela nossa saúde, Pai, por estar nos guardando, Senhor Deus, em meio à dificuldade, em meio ao caos deste mundo, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que assim como o Senhor se faz presente aqui no nosso meio, o Senhor visita, Senhor Deus, todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor Deus, através das nossas redes sociais, ó Deus. Em nome de Jesus, fale os nossos corações nessa noite, abra os nossos olhos, ó Deus querido, e faça-nos refletir, Senhor Deus, por tudo quanto, Senhor Deus, for falado aqui, e o que o Senhor vem estar falando mais e mais em nossos corações no decorrer dessa noite, para louvor e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos tem dado de podermos propagar a Sua palavra, o Seu reino, os mistérios que Ele tem revelado para esses últimos dias, para que os nossos corações estejam certos de que estamos trilhando por um caminho de justiça. Que Deus neste momento nos cubra com a Sua mão poderosa, com a Sua bênção, abra o nosso entendimento e nos dê sabedoria e compreensão da Sua palavra, para que nós tenhamos condições de responder alguma pergunta ou algumas perguntas, caso venha a acontecer, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Vale ressaltar que eu estou aqui, você está aí nos assistindo, e eu quero dizer que você que está aí sabe mais e melhor do que eu, tá bom? Então vamos unir as nossas forças, a sua sabedoria, com o meu pouco conhecimento, vamos unir isso aí e ver o que Deus pode fazer, o que Deus vai fazer para nos abençoar nesta noite, no nome de Jesus. Qual o tema, Elias? O tema proposto foi sinais dos fins dos dias, dos fins dos tempos. Irmãos, é pertinente pelo fato de nós estarmos vivenciando e presenciando, principalmente, a pandemia. Muitos não sabem a quem associar esses acontecimentos dos. Eu tenho ouvido pastores, homens renomados, atribuir esses acontecimentos nos dias a várias entidades, menos a Deus.
quando eu atribuo dos últimos dias, sendo visto de acordo com a palavra de Deus, e eu venho atribuir a todas e quaisquer entidades e divindades, menos ao Deus Todo-Poderoso como sendo o mentor, o responsável direto por tudo que está acontecendo, eu estarei diminuindo deste e poder e todo. E é um pecado, por falta de em cada palavra que nós proferimos existe pois a Bíblia vai dizer que pelas palavras que são proferidas da minha boca eu posso ser justificado ou posso ser condenado. Então, irmãos, nós queremos que os irmãos entendam que os acontecimentos atuais eles estão intrinsecamente ligados ao Poderoso, porque no livro de Isaías 45, versículo 7, diz que bem cria o mal. No livro das Lamentações, no capítulo 3, vem a pergunta que não quer calar jamais. Porventura, versículo 38, porventura não saem da boca do Altíssimo tanto o bem quanto o mal? Jó, quando estava ingressando num estado de desgraça total, uma das pessoas que ele menos esperava, que aquilo que ele jamais imaginou ouvir, foi a sua mulher. Ela disse: tu ainda mantens a tua integridade com este Deus? Abandona este teu Deus e morre. E a resposta de Jó foi a seguinte: mulher, boca como uma doida falas tu. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Então, meus irmãos, tudo o que acontece neste universo, que aos seus olhos seja ruim, que aos meus olhos sejam maus, que aos olhos das outras pessoas sejam más, para Deus é o cumprimento da sua palavra na íntegra, porque Ele não invalida aquilo que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. As celestiais para a nossa morada eterna, pós-morte e pós-julgamento, foram criados, idealizados e projetados por Deus antes do mundo existir. Assim também, todas as coisas que têm acontecido desde o início da humanidade até os dias atuais, neste momento, provém de Deus. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E neste momento, nós queremos responder perguntas pertinentes a estes assuntos, a estes acontecimentos que nós estamos vivendo. Pergunta à luz da Bíblia. Quero dizer para os irmãos que evitarei apresentar qualquer interpretação particular ou qualquer interpretação ter um respaldo bíblico para não confundir a mente de ninguém. Alguma coisa aí? Já tem alguém para fazer algum tipo de pergunta? Se tiver, responder em nome de Jesus. Já aproveitando aqui para... Tem muita gente entrando aqui, pastor, mandando abraço para o senhor. E já aproveitar, e você que tem sua dúvida sobre qualquer assunto, na medida do possível, nós estaremos aqui passando as perguntas, as demandas para o pastor. E a resposta você terá. Se eu não responder, Elias responderá. Diácono Elias, né? Que responsabilidade, né, pastor? Oh, isso é bom. Deixa eu ver.
conseguir abrir aqui. Então, enquanto Elias vai resolvendo aquela situação ali na transmissão, vale ressaltar que, de acordo com o capítulo 13 e versículo 5 do livro de Isaías, profeta Isaías, e também o capítulo 50, versículo 25 do livro de Jeremias, as coisas que vêm assolando a humanidade, a Bíblia vai chamar de ferramentas de indignação extraídas do tesouro de Deus. Lembrando, irmãos, que Deus tem tesouros para fazer conjugal em todos os ângulos da sua vida. Mas existe com Ele tesouros em que Ele guarda os instrumentos da sua indignação. Pestes, pragas, doenças das mais adversas, enfermidades. Não que Ele sinta-se bem em usar isso sobre a humanidade ou sobre a vida de alguém. Mas Ele precisa fazer isso, Ele precisa usar para que, talvez, pela dor, a humanidade ou as nações, ou até mesmo pequenos grupos, ou denominações, ou até mesmo uma pessoa, talvez ela venha a aprender pela dor, porque por muitas vezes Deus tentou fazer com que ela aprendesse pelo amor, e ela não quis. Então, é bom que nós saibamos de antemão que existem tesouros guardados nos céus, que quando Deus abre, Ele tira os instrumentos da sua indignação. Tá? Você pode conferir no capítulo 13 de Isaías e capítulo 50, versículo 25 do livro do profeta Jeremias. Diácono Elias. Suelen Pereira, esposa do Edson Arruda, está mandando um abraço para o senhor. Vamos passar pelo anticristo ou o anticristo estará após o arrebatamento de sua noiva? Muito bem. Este assunto ele está ligado à etapa final desta palestra que nós estamos dando para os irmãos, mas em respeito e consideração à nossa irmã, nós vamos abreviar. Notem bem, irmãos, é algo de alta complexidade. Por quê? Porque a palavra nos diz que os anticristos já existem desde os dias de Cristo. Anticristo é todo aquele que nega Cristo. É todo aquele que rejeita Cristo. O meio pentecostal, há 100 anos aproximadamente, criou a imagem de um homem superpoderoso que surgirá em meio às nações, não se sabe qual, dizem que será Israel, e que este homem passará a ter domínio mundial, e o domínio dele será sobre todas as religiões. O domínio sendo mundial, ele passa a ter domínio sobre todas as religiões também. Mas vale ressaltar, Sueli, que biblicamente, nós não temos como trazer uma palavra certeira em relação ao anticristo para te dizer se ele vai surgir, quando vai surgir, se não vai surgir, porque biblicamente, repito, nós não temos um respaldo, a não ser aqueles versículos que são interpretados de forma equivocada. Tirando esses versículos, nós não temos um versículo que me diga que nós teremos um governo mundial. Nós temos N versículos que vão dizer para nós que o fim está próximo, que Jesus breve voltará, que os sinais do fim, dos quais estamos já falando neste momento, já estão acontecendo desde os dias em que Jesus foi assunto aos céus. Então, falar de anticristo hoje, aqui neste momento, é algo de alta complexidade, porque nós não temos um respaldo bíblico firme.
interpretações extra-bíblicas e temos versículos de forma em que as pessoas interpretam equivocadamente e por conta temos um respaldo bíblico exato para te dar hoje. Mas vale ressaltar mais uma vez que a improbabilidade também de que haja em pleno século XXI e bem próximo do fim, um homem que venha se tornar governador ou dominador de todo o universo, visto que todas as nações já têm suas terras demarcadas, têm os seus estatutos, suas leis, seus regimentos, seus exércitos, suas bombas atômicas, seu material bélico concentrado para uma possível guerra. Imagine se eu, João Antônio, chego lá nos Estados Unidos e digo, eu vou a partir de hoje vou dominar aqui, o Trump vai ter que me ouvir e me obedecer. Então eu vou arrumar um baita de um problema para a minha vida. Os países estão armados, cada país tem a sua defesa e a sua autodefesa. Você vê que em alguns dias atrás, os países mais poderosos do mundo, tipo os Estados Unidos, tentaram deter a Venezuela, por exemplo, e não tiveram coragem de entrar com o exército lá para deter a guerra civil que está acontecendo até os dias atuais. Então, é um assunto que nós vamos trazer aqui na igreja mais para frente, com cautela, com cuidado, para que nós não venhamos tropeçar nos erros que muitas pessoas estão tropeçando, afirmando algo que a Bíblia desafirma completamente. Marlene de Souza. Jesus só voltará após todos terem ouvido falar dele? Interessante isso. No capítulo 24, é bom que se leia também aí em casa, eu vou até abrir a minha Bíblia aqui, capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, o versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Note bem, irmã Marlene de Souza, e este evangelho do reino, atente para este detalhe, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, o fim. Nós vivemos hoje o evangelho da graça. Este evangelho do qual Jesus falou é o evangelho que ele pregava, o evangelho do reino. Por que evangelho do reino? Porque tudo que está ligado a reino, há uma cobrança, há um peso, há uma responsabilidade. As pessoas não fazem o que querem, elas ouvem, têm que ouvir aquilo que muitas vezes não querem. Jesus, por muitas vezes, ficou sozinho com os seus discípulos, com os seus apóstolos e discípulos. Por quê? Ele discursava duramente, e as pessoas que ouviam o seu discurso o abandonavam. Por quê? O evangelho do reino é um evangelho que cobrava, um evangelho que dizia para a pessoa que ela teria que ter responsabilidades, teria que abandonar tudo. O evangelho do reino era comparando a um sistema ditatorial. Então, este evangelho do reino, ele vai ser pregado novamente, e a Bíblia vai chamar de evangelho eterno, no livro de Apocalipse. Ele vai ser pregado no milênio, no reinado milenar de Jesus Cristo. O evangelho do reino, ele vai ser pregado de forma contundente. Isso quer dizer que, através de Israel, a palavra será pregada, os chefes das nações irão uma vez por ano a Israel para ouvir a voz de Deus e aplicar nas suas nações, e eles farão exatamente aquilo que Deus
através de Jesus, que vai reinar em todo o universo, exatamente aquilo que eles façam através de Israel, porque de Sião ordenanças partirão de Israel. E a Bíblia vai dizer no livro de Zacarias, no capítulo 14, que a nação que não ouvir a palavra e obedecer, estou me referindo ao Evangelho do Reino, Deus não mandará sobre ela chuva. E as pessoas que desobedecerem a palavra de Deus, está lá em Zacarias também, as pessoas, elas não morrerão facilmente, porque se o reinado é milenar, a pessoa vai viver até 1000 anos. E a Bíblia diz em Isaías que um jovem, um mancebo, terá 100 anos. Então as pessoas morrerão de forma natural, através de doença, em cima de uma cama, com os olhos apodrecidos e a língua apodrecida na boca, por não obedecerem a palavra de Deus. Então, há um equívoco em relação a este versículo, pelo fato de as pessoas não atentarem que Jesus está se referindo ao Evangelho do Reino, e não ao Evangelho da Graça, que vem ser pregado pela igreja, pelos apóstolos da igreja primitiva. Tá bom? Então todo o mundo vai ouvir a palavra depois que Jesus vir buscar a sua igreja, no milênio, porque estamos prestes ao arrebatamento, e não dará tempo que todo mundo ouça a palavra e se converta ou não. Para a atualidade não se aplica isso, vai ser aplicado depois do arrebatamento, durante o milênio, ou seja, quando Jesus vai reinar durante 1000 anos sobre todas as nações. Chegou mais uma pergunta aqui. Anderson, da cidade de Murici, Alagoas. Anderson Soares. Ele está perguntando o seguinte: estamos cada vez mais próximos da volta de Cristo? É latente, isso é patente, está aí diante dos nossos olhos. Todos os acontecimentos que Jesus disse que haveria de ter, já temos o quê? No meu ponto de vista, no meu modo de ver, nós estamos com 80% do cumprimento da palavra. No capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a falar das 3 etapas para que seja concretizado o sofrimento no mundo, para que ele venha à sua igreja. Você pode perceber no capítulo 24 de Mateus, Anderson e mais irmãos, que Jesus vai falar que haveria pragas, pestes, terremoto, tremor de terra, guerra, em vários lugares. E nós podemos ver ao longo da história, por exemplo, epidemias. Quantas epidemias houveram? Várias. Surtos. Tiveram surtos de gripes. Eu até anotei aqui alguma coisa, nem sabia que ia ter essa pergunta, mas Deus sabe o que faz. Anotei aqui, peste negra, que era conhecida como a peste bubônica, em 1346. A gripe asiática, em 1947, que matou 1 milhão de pessoas. A peste negra matou 200 milhões. A gripe de Hong Kong, de 1968, matou 1,5 milhão de pessoas. A pandemia de gripe, em 2009, matou 284 mil pessoas. A gripe russa, em 1889, 1,5 milhão. O surto de ebola na África continua matando gente até hoje. Existem surtos que acontecem em alguns lugares. Por isso que Jesus disse, haverá de acontecer todas essas coisas em vários lugares. Tá? Vai ter um momento em que a ira de Deus vai ser derramada sobre todas as nações. Mas geralmente acontece em vários lugares, como foi também o caso da grande praga de Londres em 1665, quando morreram 100 mil pessoas. A gripe espanhola, muito falada ultimamente, em 1918, que todas as pessoas, inclusive os animais, tiveram que usar máscara. 500 milhões de pessoas na Europa, Estados Unidos, em alguns países espalhados pelo mundo. Tudo isso está mostrando o cumprimento e a veracidade da palavra de Deus. E Deus, ele não invalida a sua palavra. O que ele determinou, ele vai cumprir. Tá bom? Então, tudo que você está vendo, o que já aconteceu,
Primeira e Segunda Guerra Mundial, guerras civis, guerras militares, desentendimento entre as nações, a busca pela primazia, pelo poder, entende? Tudo isso é o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de muita gente está esfriando, e Jesus disse, vão se multiplicar a iniquidade, todos esfriará. E hoje você percebe que o amor de muita gente está frio em relação à fé, em relação à igreja, em relação a Deus. Então, meu amigo, se prepare cada dia mais, porque Jesus está às portas. O senhor acabou respondendo também a pergunta da Marlene, que ela tinha feito a mesma pergunta, e a Laura mandou a seguinte pergunta. O que é a marca da besta? Um chip, uma tatuagem? A Bíblia, ela vai, no livro do Apocalipse, trazer enigmas. É uma linguagem que nós chamamos, na teologia, de antropomorfia, né? Usamos muito essa linguagem também. É a linguagem figurada, né? Então a Bíblia ela não deixou com clareza o que seria. Muita gente já tentou acertar. Muitos homens, até homens de Deus, tentaram para ver se acertava daquilo que eles imaginavam que seria. Na minha infância, que as pessoas falavam que a marca da besta seria um cartão de crédito. Aí não foi. Daqui a pouco falavam que seria o chip. Daqui a pouco falaram que seria o telefone celular. E aí vai, um código de barra, um chip que vai ser colocado. São muitas suposições. Vale ressaltar que marca da besta, vamos voltar um pouco ao passado. Besta aponta para força, domínio e poder. E na Bíblia, besta está intrinsecamente ligado ao império religioso que dominou durante muitos séculos sobre as pessoas e sobre as nações. Hoje já está enfraquecido. Então, eles queriam ter o domínio para sempre sobre todos os moradores da terra. E, ao que nós entendemos, eles estão bem enfraquecidos eternamente, graças a Deus, e esta marca é justamente, ao nosso ponto de vista, o nosso entendimento, nós não temos aqui um respaldo bíblico, é o meu entendimento, e eu não quero que vocês recebam isso como sendo uma interpretação particular que eu estou querendo que vocês aceitem, goela abaixo. Isso é coisa para mim. A marca da besta, ela vem ser justamente aquilo que foi criado pelo sistema religioso, que é a marca da cruz. Laura de novo perguntou: o que falta acontecer para a volta de Jesus? Falamos anteriormente, irmã Laura, que pelo menos 80% do cumprimento das profecias já aconteceram. Mas a Bíblia vai dizer para nós, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, e no versículo 29, que logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Então prestem bem atenção. Vou até ler aqui esse versículo, 24, 29. Diz assim, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho, e todas as tribos, ou seja, as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Note bem.
modo de entender é que haverá um grande terça parte da terra será totalmente escura. Toda a energia será sugada da terra. E você sabe que os seres humanos terão que conviver com isso. Não somente isso, mas biblicamente o que se entende aqui em 24 de Mateus é que depois da aflição daqueles dias, que são esses que nós estamos vivendo, o que está por vir é mais ou menos isto que eu estou apresentando e muitas outras coisas que estarão inseridas que ainda restam de acontecimentos mundiais para que Jesus venha buscar o seu povo para herdar com ele o reino dos céus e estar com ele eternamente cantando louvores ao seu nome. Tá bom? Tivemos um probleminha aqui com o microfone, acho que a pilha acabou. Seu microfone. Agora acabou. Já consegui, eu liguei esse daqui e abrir ele um pouquinho para poder acompanhar. Tá. Irmãos, passem o feedback pra gente aí, se tá legal, se aí melhorou. Bom. Batismo com o Espírito Santo é uma ordenança? É a pergunta do Rafael. Rafael daqui da nossa igreja. O assunto está ligado aos sinais do fim, sinais dos tempos, que abreviam a volta de Jesus. Eu não esperava que surgisse uma pergunta desse quilate, desse nível, e uma responsabilidade tão grande que é batismo com o Espírito Santo. Ele pergunta se batismo com o Espírito Santo é mandamento. A pergunta dele é: batismo com o Espírito Santo é uma ordenança? Uma ordenança. Muito bem. Ordenança, Rafael, eu não diria que é o batismo do Espírito no Espírito Santo, porque eu conheci muitos homens de Deus e mulheres de Deus que partiram para a eternidade debaixo de boas obras, debaixo de muitas coisas boas que eles praticaram e deixaram história, deixaram uma marca, não deixaram rastros, e eles não experimentaram o batismo com o Espírito Santo. A ordenança de Deus é: enchei-vos do Espírito. Há uma diferença entre ser cheio do Espírito e ser batizado com o Espírito. Existem pessoas que são cheias do Espírito Santo e nunca serão batizadas no Espírito Santo. E existem pessoas que tiveram o privilégio de receber o batismo no Espírito Santo e deixam a desejar no quesito ser cheio do Espírito Santo. Muito bom. Outra pergunta. Apocalipse está em ordem cronológica? A Bíblia como um todo não está em ordem cronológica. Se nós tivermos que colocar a ordem cronológica da Bíblia, o primeiro livro seria Jó, que é um dos livros mais antigos escritos. Então, o fato de ela estar ou deixar de estar em ordem cronológica, para nós não altera em nada, porque o que vai mandar para mim, para você que temos fé em Jesus Cristo, são as ordenanças. Não importa se Apocalipse deveria estar no lugar do Salmo ou se Êxodo tinha que estar no lugar de Pedro. Importa para mim e tem que importar para você justamente a essência da palavra de Deus. É o crer no Senhor Jesus para ser salvo. É o obedecer, é praticar as boas obras, é o abdicar das coisas pecaminosas e abraçar as coisas espirituais. Vamos lá, mais uma pergunta. Aproveitar que já entrou bastante gente aí, mais uma vez pedir para que você entre no link no nosso canal no YouTube, se inscrevam lá, para que a gente venha estar atingindo um número considerável de inscritos, para assim poder transmitir também os nossos trabalhos na plataforma da YouTube. Deixa eu achar a pergunta aqui que sumiu.
Essa última pergunta foi da Marlene, ordem cronológica. Rafael perguntou sobre o Espírito Santo. Deixa eu achar aqui. Evangelista Bruno. Muito obrigado. Cadê a pergunta? Se fosse numa TV aberta, nós já teríamos perdido muito tempo, né? E pagando milhões, né? Milhões, detalhe, milhões. Só um minutinho aqui, irmão, que eu perdi a pergunta que estava separada aqui. Mas você que tem qualquer dúvida, qualquer pergunta, na medida do possível nós estaremos tirando a dúvida dos irmãos. Perdi de novo. A Jussara mandou uma pergunta aqui. Quais o Senhor indicaria para as pessoas que começaram a caminhar agora, para que elas pudessem entender sobre o verdadeiro Evangelho? 4 evangelhos. Basta. Para não dizer a Bíblia como um todo, né? Carla Guimarães é a esposa do pastor Robson. Ela mandou o seguinte pergunta: uma indicação bíblica sobre qual é o anticristo. Dizem que está entre nós, se preparando para se posicionar. Missionária Carla, Deus abençoe a senhora. Obrigado. Sobre essa questão do anticristo, não sei se a senhora percebeu, mas nós já havíamos tratado um pouco antes. E vamos implementar a sua pergunta. Biblicamente, existem versículos que falam de anticristos, mas relacionado a pessoas que se opuseram e se opõem a Cristo. Mas de uma pessoa que vai surgir para se tornar dominador do universo, para dar as coordenadas aos chefes de Estado, não. O que vai acontecer no milênio, é que de Israel sairá a lei, o Evangelho eterno, o Evangelho do reino, repito, será anunciado através de Israel, e os chefes das nações irão uma vez por ano ouvir as ordenanças em Israel, as ordenanças de Deus através de Israel, e trarão para as suas nações. Nós não temos um versículo que venha dizer que tem um homem que vai surgir e vai se tornar dominador do universo. As pessoas falam muito em Tessalônica, mas não diz respeito a uma pessoa que vai surgir. Aquilo diz respeito a uma pessoa que já existia, a um ser que estava impedindo o avanço do mal. Tá bom, minha filha? Deus abençoe. Na visão do senhor, pastor, como será o arrebatamento da igreja? Em Deuteronômio 29 diz que tem coisas que Deus revela para nós e para os nossos filhos, mas tem coisas que estão encobertas unicamente a Ele. Então, tem detalhes que Deus não deixou para nós. Jesus disse que terão 2 pessoas no campo, uma sobe e outra fica. Terão 2 dormindo, uma fica e a outra sobe. Mas detalhes, detalhes, minúcias, nós não podemos arriscar em falar aqui alguma coisa, porque a Bíblia não nos dá esse respaldo, tá bom? Então tem coisas que Deus preferiu encobrir, e tem coisas que Ele prefere revelar, e as que estão reveladas, nós estamos aqui dispostos a estar respondendo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.
Laura perguntou como será a segunda vinda de Jesus? Acho que é a mesma pergunta. Já foi respondido, Laura. Foi lido, inclusive. Eu vou ler novamente. Versículo 29 do capítulo 24 de Mateus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. O versículo 30 vai dizer: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, de acordo com o que está sendo dito pelo Senhor Jesus aqui em Mateus, vai aparecer nos céus um grande sinal, um grande clarão, vai haver um grande estrondo e um grande alarido de trombeta, e todos os moradores da terra se surpreenderão, se lamentarão, porque estarão vendo aquilo que tanto foi pregado nas igrejas, nas rádios, nas TVs, nas ruas, com os megafones, e eles nunca deram crédito. Naquele dia, Jesus vai raiar, Jesus vai aparecer, vai resgatar os seus escolhidos, vai levar para estar reinando com ele durante o milênio, e todas as demais pessoas que não quiseram aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, diz aqui que se lamentarão, eles se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. A Sara, esposa do Luiz, está dizendo o seguinte: boa noite, paz do Senhor. Consideramos essa pandemia como um sinal do fim, uma ação do homem, um acaso, ação do maligno ou justiça de Deus? A Bíblia nos abre... Peraí que eu perdi. A Bíblia nos abre precedentes para todos os cenários, como identificar o atual. Abraço da família Vicário. Deus abençoe, Mansara, parabéns pela linda criança. Diácono Luiz, diaconisa Sara, que Deus abençoe grandemente. Sim, irmã Sara, a Bíblia, ela, com clareza, ela vai nos ensinar que Deus, para executar os seus desígnios na face da terra, Ele não terá problema algum para usar o homem, para usar um animal. Entende? Na vida de Saul, diz a Bíblia que Deus usou um espírito maligno da sua parte para atormentar Saul. Entende? Para tentar Jesus, Deus usou o diabo. Entende? Para repreender Balaão, Deus usou uma jumenta. Para fazer o homem cair, Deus usou uma serpente. Então, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Este sinal que você está vendo, independentemente de ter sido produzido em laboratório, se foi o homem, se é o diabo, Deus dos mais altos céus, da terra, do inferno, do fundo do mar, porque a presença dele, Ele deu ordem para alguém para executar esse projeto. Essa ferramenta de indignação, Ele tira do seu tesouro e vem para executar esse trabalho na face da terra. Para isso é que Ele tem a mim, a você, ao diácono Elias, os moradores da terra, os animais, o império do mal, Satanás, anjos, arcanjos, e serafins, todo o universo, todos os seres viventes nos céus, na terra e debaixo dela, estão à disposição de Deus. Eu costumo dizer que toda a humanidade serve a Deus. Para você ter uma ideia, no cativeiro babilônico, quando estava prestes a acontecer, Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. E lá na frente ele vai chamar o rei Ciro, o rei pagão, como era o Nabucodonosor, o rei Ciro, de meu pastor e meu ungido. Entende? Então Deus quer a momento em que lhe apraz e da maneira que ele quiser. Não importa se vai ser do império do mal,
da raça de seres humanos racionais? Jouce Santos. Respaldo a respeito do dragão do Apocalipse. A antiga serpente, o dragão, que se refere em Apocalipse, está ligado intrinsecamente ao império do mal. O dragão ele está ligado ao império do mal. Não propriamente a Satanás, mas a todas as instituições que fazem pacto com ele, que se disponibilizam em fazer aquilo que ele quer. A Bíblia vai chamar de dragão. Ou seja, a ala do mal ela é tida como um dragão. E o dragão superior, que é a antiga serpente, que é Satanás, domina sobre estas pessoas. E os sistemas religiosos que existem espalhados pelo mundo inteiro são justamente sistemas conhecidos pela Bíblia como dragões. Porque eles vêm para devorar, para incendiar, para esquartejar, para comer, para fazer com que as pessoas sejam eliminadas da terra. Que está ligado intrinsecamente a Satanás, ao diabo, que é a antiga serpente, e o dragão recebe o título de dragão também. Aí a Marlene fez a seguinte pergunta, mais uma vez, Marlene. Pode falar sobre a representação dos animais no livro do Apocalipse? Acho que quase respondeu, né, pastor? Falamos agora um pouco, Marlene, e nós vamos deixar para falar sobre representações em outro estudo. Filho. Tá bom, filha? Existem muitos animais no livro do Apocalipse, cada um com a sua representação. Já falamos do dragão, mas eu gostaria de deixar essa outra oportunidade para que nós adentremos mais no foco, no assunto que foi formulado e apresentado para o crescimento espiritual de vocês. Senão, a gente vai ficar até meia-noite falando animal por animal e a sua simbologia, a sua significação, e aí vocês vão perder o foco juntamente comigo. Lucimar Maria, gostaria de saber se temos sinal de quais trombetas já foram tocadas. Muito bem, irmão. Com o Apocalipse, nós temos 7 trombetas e temos 7 taças que estão sendo derramadas sobre a face da terra. Eu falei aqui anteriormente, não sei se a irmã acompanhou, que pelo menos 80 dos males que Jesus falou que aconteceria e que antecederiam a vinda gloriosa dele, já aconteceram. Então, você faz um cálculo matemático entre 7 trombetas, você vai saber exatamente quantas trombetas já foram tocadas, ou quantos selos já foram abertos, ou quantas taças já foram derramadas. Essa foi exatamente a mesma pergunta que o Ricardo fez, Ricardo Luísio. Deixa eu ver outra pergunta. Se puder, nos esclareça sobre as 2 testemunhas. Bem, é um assunto polêmico. Desde a minha infância, eu ouço falar sobre isso. Na escola bíblica dominical, eu lembro que aos 6, 7 anos de idade eu já ouvia. E existem muitas suposições, muitos achismos em relação às 2 testemunhas que estão implicitadas ou explicitadas aqui no livro do Apocalipse. Uns falam que Enoque e Elias, por não terem passado pela morte, eles vão voltar a mando de Deus para fazerem sinais na terra e serem mortos em praça pública. Outros já falam que será Elias e Moisés, Enoque e Moisés, pelo fato de Moisés não ter sido encontrado. Mas a Bíblia diz que o Senhor falou para ele que ele subiria ao monte e morreria. E o Senhor o sepultou num vale e ninguém sabe até hoje onde está sepultado o seu corpo. Irmãos,
a minha interpretação, que eu não quero que vocês peguem para si, porque eu não tenho um respaldo bíblico, e ninguém que entra com esses achismos vai dizer que é Elias e Enoque, que é Enoque e Moisés, que serão as duas testemunhas. Nós não temos. Mas a minha forma de pensar, duas testemunhas de Deus na terra, diz respeito a duas igrejas. A igreja gentílica, constituída por nós, que não somos povo de Israel, porque gentil é considerado todo aquele que não é israelita, que não faz parte dessa nação que Deus fez esse pacto, e a igreja judaica, que é a igreja dos remanescentes que estão entregando suas vidas a Jesus, acreditando que Jesus já veio, que o Messias já veio, ao ponto em que uma grande maioria ainda esperam que o Messias venha. Então, no meu ponto de vista, e peço que isso não seja difundido, nem que vocês preguem isso, porque eu também não tenho respaldo, meu ponto de vista, desde a minha mocidade, eu sempre sustento, embora nunca tenha pregado em púlpito de igreja nenhuma, que serão a igreja gentílica e a igreja judaica, ou seja, as duas igrejas, as duas testemunhas de Deus na face da terra. O povo que se converte do pecado, vindo do mundão, que não fazem pacto da promessa de Deus com Israel, e os de Israel que se converterão a Jesus Cristo. Podemos dizer que toda a Bíblia nos prepara para o fim, Novo e Velho Testamento? Eu acredito piamente que sim. Embora no capítulo 21, versículo 25 do Evangelho de João, o evangelista vai dizer que existiram muitas outras coisas que Jesus fez, as quais não estão escritas nesses livros. Porque se fosse para escrever tudo aquilo que Jesus fez, o mundo inteiro não comportaria os livros. Portanto, o que é que eu entendo? Que de Gênesis a Apocalipse, as promessas de Deus, embora Gênesis, Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, tem livros poéticos, históricos, proféticos, livros que vão falar das genealogias, do começo da humanidade, mas dentro destes livros, que foi escrito exatamente para o povo de Israel, Deus mostra as três vontades que Ele tem para a vida do ser humano, que é a boa, a agradável e a perfeita vontade, que Paulo vai falar no capítulo 12, versículo 2 de Romanos. Então eu creio na Bíblia como um todo, que vai me mostrar o caminho que vai me levar a herdar o reino dos céus, visto que Jesus Cristo foi profetizado em muitos livros, tais como Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, livro dos Salmos, dentre outros. Jesus Cristo foi falado. Muita gente não sabe, mas Jesus, o Messias, aquele que viria para salvar o povo dos seus pecados, foi profetizado acerca dele no Antigo Testamento. Então, eu tenho a Bíblia como um todo, que me direciona ao reino dos céus. Está vermelho aqui, Luiz. Será que não acabou? Está saindo. Não, está saindo. Vermelho? Aguenta um pouquinho. Os povos gritaram, caiu a grande Babilônia. Se o Império Babilônico já passou, que nação possivelmente será representante, se for uma nação? Nós já falamos sobre isso anteriormente. Deus constituiu Israel do começo, tirou lá da Síria, da Mesopotâmia, da Caldeia, do meio da idolatria. Terá, pai de Abraão, já vem sendo um dos precursores, digamos assim, da nação israelita. Nós sabemos que tataraneto de Noé, o Éber, foi pai dos hebreus. Nós sabemos que Deus tem uma aliança formada com o povo israelita desde tempos remotos, muito antigos. Então vale ressaltar que do começo ao fim, Deus sempre contará com Israel para ser representante legal dele aqui na terra.
Então, possivelmente, aliás, não possivelmente, biblicamente, Israel será representante de Deus no milênio, conforme diz Zacarias capítulo 14, e de Israel sairá a lei e as ordenanças de Deus para o resto do mundo, para que eles obedeçam o evangelho do reino, para que na segunda ressurreição, no dia de juízo, eles tenham a oportunidade de ser salvos e herdar com Cristo o reino dos céus, após o milênio e após o julgamento final da humanidade. O Senhor acredita que o tempo, neste momento, tem sido um despertamento da igreja? Quem pergunta? Jussara. O despertamento, irmã Jussara, tem sido para a humanidade. Jesus uma vez falou no capítulo 10 de João, Evangelho de João, que naquele redil ele tinha as suas ovelhas, mas ainda tinha muitas ovelhas que não estavam naquele redil, que ele havia de trazer. Então o despertamento de tudo isso que está acontecendo e que está por acontecer, eu não diria que é para a igreja apenas, e sim para os moradores da terra. Deus está querendo que os moradores da terra, inclusive a igreja, que por incrível que pareça, dentro de algumas denominações existem mais pecaminosidade do que lá fora, então Deus está trazendo à tona a responsabilidade pessoal, ou seja, Deus quer que cada morador da terra entenda, compreenda que há um Deus nos céus, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo e sobre todos, que está irado, indignado com o nosso comportamento. Por isso é que a ira de Deus, quando vem, ela fere tanto o ímpio como fere o justo. Eu lembro-me do cativeiro babilônico, quando o povo de Jerusalém foi levado cativo, Jeremias foi no meio deles. E diz a Bíblia que Jeremias foi usado durante todo o tempo como porta-voz de Deus para alertar o povo do castigo que estava por vir. Mas ele próprio foi levado cativo com o povo de Jerusalém para a Babilônia. Então a ira de Deus é dada. E esse conserto que ele quer fazer com os moradores da terra. O momento agora é para decisão. Nós não temos tempo para se preparar. Temos que estar preparados. O momento é decisivo. Quem vai e quem vir. E quem não pertence a ele, vai permanecer como está. No capítulo 22 de Apocalipse, a partir do versículo 11, se não escapa da memória, vai dizer: quem for sujo, pratique mais ainda. Vamos conferir aqui. Quem for justo, pratique mais ainda a justiça. E quem for limpo, se limpe mais ainda. Tá? Então a Bíblia ela é enfática em relação a isso. Deus, ele não faz acepção que é tá bom? Glória a Deus. 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Deus está trazendo cada um a responsabilidade, cada um tem que despertar, quer seja crente, quer não seja, porque o momento é decisivo e quem vai, vai, e quem não vai, vai perecer. Já estamos há mais de uma hora desse estudo, várias perguntas, bastante gente comentando, cumprimentando o pastor também. Depois eu vou passar os nomes das pessoas que estão mandando abraço, pastor, porque não, é muita gente comentando e acaba perdendo aqui um comentário ou outro. Mas você acha que dá para continuar mais ou já tá bom? Tá bom demais. E aquilo que tá bom a gente continua fazendo. É isso que eu ia falar agora. O senhor sempre fala, né? Tá bom, tá bom. Tá bom, então vamos continuar, né, gente? Mais umas perguntas e a gente por hoje dá uma pausa, prometendo voltar assim que Deus permitir.
Vamos lá, gente. Só para reforçar, você que puder, entre no link que a gente colocou aí na descrição da nossa live, entre lá no YouTube, se inscreva para a gente poder atingir um número considerável de inscritos para estarmos transmitindo também os nossos trabalhos pelo YouTube. Eu perdi uma pergunta aqui, isso é difícil achar, mas enquanto isso eu vou fazer uma pergunta para o pastor. Certo. Acerca da visão que João teve das ruas de ouro e de cristais, simbologia, né, que nos aguarda, que nos espera. E surgem muitas dúvidas referentes a essa visão, porque a gente se apega muito ao ouro e ao cristal. O que mais o senhor poderia esclarecer a respeito dessa visão que do céu, né, daquilo que nos espera? Muito bem. Há muita controvérsia sobre isso. Eu fico imaginando as pessoas criando cânticos, transformando em louvores, falando que nos céus tem ruas de ouro, mar de cristal, pedras preciosas. Lembrando, irmãos, que Deus, quando Ele quer falar com os seres humanos, Ele vai usar a linguagem humana. Ele vai usar aquilo que você conhece, aquilo que você já palpou, já pegou, já sentiu, já possuiu, já teve. Deus nunca vai usar uma linguagem inteligível para falar com você. Se você perceber no Apocalipse, os símbolos, a antropomorfia, é totalmente humano. Toda a linguagem que foi utilizada ali é totalmente humano. Então Deus ele vai pegar as coisas humanas para falar com os seres humanos. Mas olha o que diz aqui na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Gente, aqui está chamando prata e ouro de coisa corruptível, coisa que se deteriora, coisa que tem podridão, coisa que tem pecaminosidade, coisa humana. Prata e ouro é coisa humana. E aqui está dizendo que é corruptível. E a palavra vai nos ensinar, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50 e 51, que aquilo que é corruptível, esse corpo, se transformará em incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se transformará em imortalidade. Ou seja, para nós herdarmos o reino dos céus, nós seremos transformados, teremos um corpo glorioso, um corpo angelical, porque o nosso corpo é corruptível, é podre, é cheio de pecaminosidade, não herdará o reino dos céus. Por isso que haverá a transformação no arrebatamento, tá? Então vale ressaltar bem também que em Coríntios 2:9 Paulo vai dizer: aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o coração humano são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, gente, essa ideia de prata, ouro, pedras preciosas é só uma comparação, ou seja, aquilo que mais tem valor para você aqui na terra, Deus vai pegar e fazer uma comparação distante 1 milhão de vezes diante daquilo que Ele tem já preparado para você no reino dos céus. Última pergunta? Vamos. Lá. A hora e o dia ninguém sabe. Seremos pegos de surpresa, certo? Quem estiver dirigindo um automóvel, pilotando um avião e estiver sendo arrebatado, acidentes acontecerão?
como o Senhor entende e pode nos falar sobre isso? Quem é? Marlene. Você anda assistindo muita televisão, viu, Marlene? Tem que ler mais a Bíblia, hein? Desculpa. Irmã Marlene, a senhora é uma bênção. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe. Deus, Ele faz todas as coisas certas. Deus, Ele faz tudo perfeito. Ele fez e faz tudo perfeito. Nós não encontramos na Bíblia nenhum respaldo que nos afirme categoricamente que haverá todas essas destruições, essas calamidades no dia que Jesus arrebatar o seu povo. Eu acho que vai acontecer exatamente no momento em que cada coisa estiver no seu devido lugar. O crente que vai pilotar, que é piloto de avião, nesse dia ele não estará pilotando. O camarada que está dirigindo, que é um servo de Deus, se for no momento em que ele vai ser arrebatado, ele estará parado no estacionamento ou eu entendo que coisas perfeitas. A destruição, ela está sendo reservada, guardada, de acordo com 1 de Pedro capítulo 3, para o dia de juízo. Deus não tem nenhum interesse em fazer avião cair, carro bater, motocicleta jogar o motoqueiro lá para o outro lado do mundo. Deus não tem esse interesse. Ele é tão poderoso que ele pode até fazer com que haja uma paralisação. Se for para acontecer de um piloto estar pilotando, Deus fará com que haja uma paralisação naquele momento e tudo some e depois tudo volta ao normal e as pessoas vão apenas procurar onde estão aqueles e para onde foram. Chegou mais um aqui, pastor. Vamos. Jouce Santos. Daniel diz que a ciência se multiplicaria. Capítulo 12, verso 4. Isso. Haja vista que estamos vivenciando isso, pode-se considerar um dos últimos sinais? Sinceramente, eu não entendi a finalização da pergunta. Vamos lá. Daniel... É a finalização. Que sinal? Daniel diz que a ciência se multiplicaria. Haja vista que estamos vivenciando isso, pode-se considerar um dos últimos sinais? O avanço da ciência? Agora... Clareou. Peguei, mano, clareou. A ciência, a multiplicação, a multiplicidade da ciência, conforme diz em Daniel capítulo 12, diz respeito ao avanço da tecnologia, né? As descobertas das medicinas, das vacinas, que para a humanidade era impossível, a criação de celulares de última geração. Você hoje pega o seu aparelho e conversa com as pessoas do outro lado do planeta. Você fala com uma pessoa em questão de milésimo de segundo. A sua voz chega do outro lado do planeta, atravessa os oceanos para chegar lá. Então, diz respeito principalmente ao avanço da tecnologia. Lembrando que tecnologia e avanço de tecnologia não é uma criação do homem, isso é coisa de Deus. Deus apenas dá a oportunidade para que o homem descubra aquilo que já foi inventado, tá bom? Tudo que foi criado por Deus, que ainda está em oculto, Deus vai dando oportunidades para os homens descobrirem, tá, minha filha? Pertinente a sua pergunta, muito obrigado. Então vamos finalizar? Nós queremos agradecer, eu quero agradecer, né, a todos os irmãos que abraçaram essa ideia, muitos comentários positivos, e você que tem a sua dúvida, futuramente nós estaremos divulgando uma próxima data, para estarmos mais uma vez aqui, e eu quero deixar aberto aqui uma sugestão de algum tema para os irmãos nos estaremos passando para o pastor e assim divulgando para os irmãos, amém? Quero agradecer aos nossos irmãos que estiveram envolvidos nos bastidores, a irmã Jussara, a Jéssica, a irmã Miriam, Davi está aqui também correndo para lá e para cá, e esses irmãos que estão sempre nos apoiando e fizeram com que todo esse trabalho, todo
este momento estivesse acontecendo. Agradecer também ao pastor pela disponibilidade, por ter abraçado a nossa ideia. Amém. E que os irmãos sejam abençoados por Deus, em nome de Jesus. Pastor, suas finalizações, suas palavras finais. Amém. Quero agradecer a Elias pela iniciativa e a cada irmão, cada irmã que tem mandado o seu abraço, tem lembrado de nós. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que estão lembrando de nós, principalmente nas suas orações, e pedir a você que enquanto durar esta pandemia, se você não trabalha fora, não tem necessidade de sair de casa, não tem necessidade de estar viajando, passeando, saia apenas para fazer as coisas básicas. A Bíblia vai falar no capítulo 26 de Isaías, todas as vezes que Deus derramava um cálice de ira sobre uma nação, principalmente sobre Israel, a ordem que Deus dava para os seus e para os moradores da terra é que ficassem trancados dentro de seus quartos. Você vai ver isso lá no capítulo 26 de Isaías, a partir do versículo 20. E diz assim, fiquem dentro dos seus quartos, dentro das suas casas, até que a minha ira passe. A ira de Deus foi derramada sobre os moradores da terra, tá certo? Diz-nos a palavra de Deus que Deus, quando derrama a sua ira, Ele não poupa ninguém, não faz acepção de ninguém. Ele fere príncipe, fere sacerdote, fere rei, fere rainha, fere primeiro-ministro, fere o pobre, fere o rico, para mostrar para as pessoas que nós não valemos, que nós não somos nada, que aquilo que nós pensamos que valemos, deixamos de valer alguma coisa quando pensamos desta forma. Olha só quantas pessoas estão perdendo as suas vidas sem um enterro digno, e são pessoas muitas vezes que tinham milhões, que tinham tudo para ter um aparato, um funeral fantástico, uma coisa cinematográfica, no entanto, não podem. Então, irmãos, o conselho que eu deixo para vocês, respeitem tudo que está acontecendo, usem a máscara. Eu estou sem máscara. Usem a máscara para fazer contato com as outras pessoas, assim como eu vou pôr a minha agora. Use a máscara enquanto houver essa necessidade, enquanto for dito para ser usado, use. Seja obediente. A Bíblia vai dizer, em Romanos 13, que nós devemos nos submeter às autoridades, porque as autoridades são constituídas por Deus. E eu quero dizer para vocês que se nós desobedecermos às normas, quer sejam elas federais, na esfera federal, na esfera estadual ou na esfera municipal, nós estaremos atraindo condenação sobre as nossas vidas. Dizer para alguns irmãos que não estão podendo vir cultuar na nossa igreja por enquanto, porque tem mais de 60 anos de idade. Respeitem a norma e não vá em nenhum lugar onde estejam promovendo culto e se permitindo que pessoas com mais de 60 anos frequentem. Num ambiente como este, você estará debaixo de desobediência. As pessoas que estão ali, se é dentro de um município onde não pode, elas estarão em desobediência também, e a ira de Deus pode ser derramada sobre estas pessoas. Então fica aqui o meu conselho para os irmãos que têm mais de 60 anos. Não fica com aquela ideia na cabeça que tem que obedecer a Deus e não aos homens. Não faça isso. Não está certo. Fique em casa. O melhor culto que você pode promover a Deus é com o seu testemunho, a sua obediência, a sua vida, para que as pessoas vejam que você verdadeiramente tem Deus e que há um Deus na sua vida. Seja obediente, seja fiel, não procure frequentar lugares onde pode frequentar, onde é permitido que irmãos com mais de 60 anos possam cultuar, porque provavelmente a presença de Deus poderá não ser atuante naquele lugar, ou seja, não a presença, mas a atuação de Deus pode não haver naquele lugar, estarem em desobediência. Não caia nessa, não use essa fé que você diz ter. Essa não é a fé inteligente que o crente deve ter. A fé inteligente
é aquela que você esperar em casa, o momento certo em que você vai vir ao santuário para receber da parte de Deus as bênçãos do Senhor e oferecer a Ele um culto em louvor e adoração. Meu abraço e até a próxima. Para finalizar, irmãos, vamos deixar o endereço da igreja. Por enquanto estamos trabalhando com um número reduzido de pessoas, assim como o pastor falou, obedecendo às normas do nosso município. Nossa igreja fica na Avenida Lucas Evangelista, número 1050, Aterrado. Se você estiver por aqui, você de longe, estiver passeando pela cidade, pelo nosso estado, venha nos fazer uma visita e nós estaremos de prontidão, pronto para receber vocês e ficaremos muito alegres de ter a sua visita aqui. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Amém, igreja. Muito obrigado, digo eu. Amém.